Olá, irmãos. A paz do Senhor. Hoje é domingo, 29 de março. Esse é o segundo domingo onde nós estamos reunidos em casa, por uma questão de direção, de recomendação dos nossos prefeitos, governadores e o próprio Ministério da Saúde. Então nós estamos aqui para ministrar uma palavra para os irmãos. Tem sido um tempo difícil, no início nós já sabíamos que não ia ser fácil, todo o deserto não é agradável, ele tem momentos de frio, momentos de calor, mas o fato é que o Senhor, por nós, está conosco e nós vamos passar por isso, por esse tempo. Amém? O que eu queria compartilhar com vocês nesse domingo é uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre esperança, que é um termo que precisamos estar trazendo ao nosso coração, porque é no momento de angústia, de aflição, que a gente precisa da nossa esperança que está em Cristo Jesus. Eu queria compartilhar no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, vou ler do versículo 21 ao 26, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Então nós vemos aqui o profeta Jeremias, que passava por um tempo de aflição, como nós, nos dias de hoje, como toda a terra. Uma aflição porque o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo numa terra estranha, na Babilônia. E a sua terra, Israel, como a sua cidade, Jerusalém, e o templo do Senhor tinham sido destruídos. E a aflição era grande. E Jeremias escreveu esse livro falando das suas lamentações, da sua tristeza. Mas o fato, quando lemos no versículo 21 do capítulo 3, é que Jeremias ele muda o seu discurso e traz uma atitude nova. Ele deixa o lamento e decide trazer à sua memória, à sua alma, os seus pensamentos, algo que seria bom, seria edificante. No versículo 21 diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Interessante que Jeremias ele expôs um desejo. Quero trazer à memória. E tudo começa com uma vontade. Ele entendeu a necessidade que ele precisava erguer sua cabeça. O povo esperava dele uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, e ele resolveu trazer à sua memória o que ia lhe dar esperança. Esperança em quê? Esperança na fé, nas promessas de Deus. Nós temos muitas promessas que estão contidas na palavra do Senhor, para todo cristão, aquele que crê na Bíblia, aquele que crê na salvação que Jesus conquistou para todos nós. Então ele precisava que essa fé viesse agir nas suas atitudes, nas suas palavras. Então essa é a esperança que Jeremias queria trazer de volta para a sua vida. E assim nós precisamos fazer, porque muitos de vocês, como eu, buscamos informações do que está acontecendo no mundo, quais são as novas direções, o que os governantes estão pensando sobre tudo isso. Como eu falei da outra vez, a crise é um momento de decisão, é um ponto de decisão. Nós não podemos estar numa crise sem tomar decisões importantes.
E a gente precisa dessas notícias até para a gente poder se orientar. Hoje os filhos não estão tendo aulas, né? O comércio está fechado, né? Pessoas, empreendedores estão sem poder exercer a sua atividade, com o compromisso de pagar os seus funcionários. Muitas coisas, muitas perdas, e a gente precisa, né, ter informações para tomar as nossas próprias decisões. Só que hoje em dia você ligar uma televisão, ouvir um rádio, entrar na internet, está sendo muito difícil, porque a maioria das informações são informações que nos trazem pavor, nos trazem pânico, nos trazem o medo, né? Que vocês sabem que o medo paralisa. Então, nesse momento, onde é o momento da gente decidir algo para a nossa vida, nós estamos sendo bombardeados pelo medo. Então, Jeremias nos ensina aqui de como fazer para a gente mudar essa chave, né? De sair de um lamento, de uma tristeza, para um tempo de esperança, de fé, né? De expectativa no Senhor. E seguindo o versículo 22, ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Duram para sempre. Então, assim, a primeira coisa que Jeremias trouxe à sua lembrança, né, e o que iria alimentar a sua esperança, a sua fé, foi a misericórdia de Deus. E o termo misericórdia no hebraico é a palavra reset. E essa palavra significa aliança de amor. É muito interessante isso, porque a misericórdia ela está totalmente ligada ao amor. Quem tem misericórdia por alguém ama essa pessoa, porque a misericórdia ela produz perdão, bondade, fidelidade. E é isso que Deus, né, faz conosco, porque Ele tem uma aliança com todos nós. O nosso Deus é um Deus de aliança. Então a primeira coisa que Jeremias trouxe à sua memória é essa aliança, a misericórdia de Deus, a aliança de amor que Deus tem conosco. E isso a gente deve fazer todos os dias, porque a misericórdia do Senhor ela se renova, né, a cada manhã. E essa aliança que Deus tem conosco nunca deve, né, se apagar da nossa memória. Interessante que ele fala, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É muito interessante isso, amados, porque nós somos humanos, nós somos carne, falhos. Às vezes, nos nossos pensamentos, estamos pensando coisas que não agradam ao Senhor. E, por vezes, nós nos sentimos, talvez, né, indignos desse amor, dessa aliança, dessa misericórdia. E pode ser que venha um pensamento maligno em nós, de que nós, né, não existe solução para nós. Que realmente nós precisamos entrar num desânimo, numa situação caótica, porque não somos merecedores. Mas o fato é que essa aliança de amor é tão grande, né, que Ele deu o seu Filho, o único Filho por nós, que nós não somos consumidos. Nós não somos desprezados por falharmos, por sermos pecadores. E na verdade, o que nós podemos extrair desse texto é que essa misericórdia, essa aliança, é a causa de não sermos tragados, né, consumidos. Mas o que isso precisa produzir em nós? E aí vem outra coisa que precisamos trazer à nossa memória. Precisa produzir em nós o arrependimento. Tudo isso que tem acontecido sobre a terra, né, assolado o povo de Deus também não está isento dessa peste. É que isso vai passar, sabemos todos que é um ciclo. Toda epidemia tem um ciclo onde ela cresce e depois ela diminui. E hoje a gente vê a China num estágio assim bem leve, porque eles já passaram por esse pico. Mas durante esse tempo, Deus quer colocar em nós, trazer a nós esse sentimento de arrependimento. Precisamos passar por isso e entrar num novo nível de entender que o Senhor espera de nós um tempo novo, né?
vida nova, novas atitudes e novo nível de busca a esse Deus que é um Deus de aliança. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, que as misericórdias do Senhor são para todos nós, essa aliança, ela diz respeito a nós também, e que nós não vamos ser consumidos, derrotados, né, destruídos pelas nossas falhas, porque o Senhor é um Deus de amor. E aí depois ele continua no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias muda o seu discurso porque ele entendeu que esse amor de Deus é tão grande sobre a vida dele, que gera nele esse entendimento de que ele é falho, de que ele depende do Senhor. E ele declara essa frase que é tremenda, a minha porção é o Senhor. O meu tesouro é o Senhor. Aí eu me recordo do Salmo 23, né, que a gente já teve a oportunidade de ministrar também, que diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque Ele é tudo o que eu preciso. Então Jeremias pode declarar que a sua porção, né, o que ele precisava, né, o seu tesouro era o Senhor, porque ele reconheceu que ele tinha uma aliança, né, infalível, que esse amor de Deus ia gerar nele a confiança, a esperança. Portanto, a minha confiança está nele. Esperarei nele. Então, meus irmãos, na verdade a gente precisa entender que a nossa confiança está naquele que é fiel. E apesar de hoje as notícias não serem boas, tenho conversado com alguns irmãos, né, a gente tem compartilhado um sentimento de saudade, né, valorizando talvez mais ainda esse tempo de congregação, onde nós nos reunimos, temos a nossa comunhão, né, tão gostoso é estarmos juntos, reunidos na comunhão do justo. E hoje nós não podemos estar, e cada vez mais nós temos valorizado esse tempo precioso, né, juntos lá na igreja. Mas assim, é o que precisamos viver nesse tempo, é uma espera confiante, é uma espera que vai gerar em nós uma esperança. Aí eu volto também lá no Salmo 40, versículo 1, onde Davi declara, esperarei confiantemente pelo Senhor. Em outras versões diz assim, esperarei com paciência pelo Senhor. Então, irmãos, essa posição de espera, que é uma posição ingrata, acho que ninguém gosta de esperar ninguém gosta de esperar nada. Quando você marca um encontro com alguém e essa pessoa se atrasa, isso já gera um mal-estar, porque na verdade ninguém gosta de esperar por nada. Mas como tudo, né, como o deserto é a escola do Senhor, nós estamos sendo ensinados a esperar, né, pelo agir de Deus. Sabemos que o Senhor ele vai sarar a ferida, ele vai curar todo esse tempo que nós estamos sendo assolados por essa peste. Mas a forma como nós vamos esperar esse tempo passar é muito importante. Davi declara que ele esperou com paciência. Irmãos, existe o clamor e existe a resposta. Mas por muitas das vezes, entre o clamor e a resposta existe um tempo. E a questão é como nós vamos passar por esse tempo. É o intervalo do tempo. Tem 3 coisas que são quase que sinônimas, que são importantes para a gente avaliar como nós temos esperado por esse tempo de afastamento, esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, que é a paciência, a perseverança e a longanimidade. Não podemos desanimar e nem desistir, porque é um tempo finito, ele vai passar. Agora precisamos passar por ele com longanimidade. Esse termo longanimidade significa ânimo longo, sem desânimo,
E eu tenho conversado com algumas pessoas que estão abatidas, desanimadas. Muito porque o que elas têm ouvido, né, nos vários meios de comunicação, como eu falei antes, isso tem trazido desânimo para as suas almas. Então, precisamos lembrar do profeta Jeremias, onde ele mudou sua atitude e ele trouxe à sua memória aquilo que gerava para ele uma esperança no Senhor. Então, essa espera, né, confiante, com paciência, é algo que a gente tem que trazer à nossa memória. Tudo vai passar, mas durante esse tempo nós precisamos estar de cabeças erguidas, confiante, né, no Senhor, que é o nosso Deus e é aquele que não falha. E entendendo que a capacidade de esperar no Senhor é um exercício da fé. Porque não adianta eu abrir a minha boca e dizer que eu tenho fé. Nós estamos passando por um tempo difícil, mas eu tenho fé que vai passar. Mas daqui a pouco, daqui a meia hora eu estou murmurando. Daqui a meia hora eu estou achando que está demorando muito. Aí eu ouço relatos que, na verdade, esse nível de isolamento, de afastamento, talvez dure até agosto. Aí já é muito para mim. Então a gente precisa entender que essa capacidade de esperar é um exercício da fé. A nossa fé não pode esmorecer. Precisamos obedecer algumas ordens e de pessoas que estão ouvindo aqueles que são especialistas no assunto, que são os técnicos, os médicos, os cientistas. São eles que estão avaliando o que está acontecendo no mundo, da forma com que a epidemia está progredindo no país e o que nós, como cidadãos, precisamos fazer para ajudar nesse processo. São muitos médicos, enfermeiros e técnicos que estão dando a sua vida no sentido de estar arriscando, né, a sua saúde para que outros possam ser atendidos. Agora precisamos entender que se todos nós simplesmente formos para a rua, como vão ficar os hospitais? Como essas pessoas, que tem algumas que estão até dormindo nos hospitais, em postos de saúde, para não deixar falhas, como essas pessoas vão poder exercer o seu trabalho, um trabalho de amor, não é pelo dinheiro, porque muitos, eu tenho ouvido relatos, não precisavam, são médicos de renome. O próprio secretário de saúde do governo de São Paulo, que foi testado positivo, é um médico famoso. Ele não precisava estar na batalha, lá no pelotão da frente. Ele podia estar resguardado na sua casa. Mas não, ele estava fazendo um trabalho, né, importante, de pegada. E hoje ele está em casa, por uma questão médica. Então nós precisamos, como cidadãos, colaborar nesse sentido. Eu queria trazer como exemplo aqui de 3 pessoas que tiveram esse tempo de espera. 3 homens da Bíblia. O primeiro é Abraão. Abraão esperou a promessa por 25 anos. Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que ele seria pai de muitas nações e ele não tinha filhos ainda. Sua esposa Sara era estéril. E ele, quando recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. E a Bíblia conta que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. José foi outro homem de Deus que teve que esperar. Ele recebeu um sonho da parte de Deus que ele ia governar sobre as nações. Em relação aos seus irmãos, ele sendo mais novo. Ele recebeu essa visão, esse sonho com 17 anos. Mas ele só foi colocado como governador do Egito aos 30 anos, 13 anos depois, sendo que nesse período ele foi vendido como escravo. Nesse período ele foi parar na cadeia por conta de Potifar, onde ele se encontrava. Mas depois de 13 anos, depois de ter recebido um sonho, ele pôde ver, né, a promessa, aquilo que Deus tinha colocado como uma missão para ele, né? Ele pôde ver na realidade.
E o terceiro homem também que viveu um tempo de espera foi Davi. Davi foi ungido rei, né, pelo profeta Samuel, mas foi perseguido por Saul, que era o rei da época, por 15 anos, uma perseguição de morte, de alguém que tinha, né, com ele todo um exército poderoso. E Davi teve que fugir da mão de Saul por inveja, né, por ciúmes, por 15 anos. Foi o tempo da espera de Davi até ele ser levantado como rei. Então isso mostra, irmãos, que não é porque nós somos cristãos, filhos de Deus, nós não vamos passar por tempo de espera. Mas se a gente entender que a espera nos amadurece, ela nos leva a um nível de dependência do Senhor maior, nós vamos passar por esse tempo talvez reclamando, querendo desistir, desanimar. É interessante que Jeremias, na passagem de Lamentações 3, depois no versículo 25, ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Interessante essa declaração, porque ele fala que bom é o Senhor. Em outras versões diz que bom é ter esperança no Senhor. E aí ele continua: e aguardar, eu vou ler numa outra versão aqui, em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias, ele, depois de declarar, né, que o Senhor é a porção, sua maior porção, ele fala que bom é o Senhor para os que esperam nele. Ele começou a fazer dessa espera, dessa expectativa pelo agir de Deus, algo que agradou a sua alma. No 26 ele fala assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Essa salvação tanto vale para a questão, né, da eternidade, onde nós estamos vivendo um tempo também de espera por essa salvação, mas também a salvação no sentido de socorro, no sentido daquele momento que Jeremias se encontrava, né, vendo o seu povo cativo, sua cidade destruída. Então que a gente possa olhar para essas declarações de Jeremias, entender que precisamos mudar a nossa atitude e que a gente possa declarar que essa espera, que precisa ser feita em silêncio, em outras versões, de forma tranquila, em paz, é uma coisa boa, vai trazer edificação para as nossas vidas. Aí às vezes você pergunta, mas como ficar em paz numa situação como essa, onde talvez daqui a pouco eu tenha dificuldade de comprar o alimento? Nós precisamos entender que Deus é conosco e Ele vai nos dar um escape. Precisamos ser um povo otimista. O cristão precisa ser o povo mais otimista da terra, porque nós temos o dono da paz, que é Jesus, aquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Por isso a gente precisa ser um povo otimista, um povo longânimo, independente do tempo da espera. Porque a nossa esperança está nele, ele é a nossa porção. E é isso que a gente tem que trazer à nossa memória. Tudo que o Senhor promete na sua palavra para o seu povo é verdadeiro, é real e é para todos nós. Amém, irmãos? Queria deixar esse trecho da palavra de Deus. Queria dizer que eu estou com saudade de todos vocês. Sei que em breve nós vamos passar por tudo isso, mas o tempo dessa espera, a forma que nós vamos passar por esse teste do tempo é fundamental. Precisamos fazer isso, né, com paciência, com longanimidade, com perseverança. Amém? Que vocês não percam esse tempo precioso de estar com as suas famílias. Algumas pessoas têm compartilhado, né, como tem sido de valor poder estar adorando juntos, reunidos como uma igreja pequena, menor, sacerdotes sendo levantados dentro das suas casas. Algo novo, algo que vem de Deus. Que a gente possa passar por esse tempo, por esse teste do tempo, né, de forma silenciosa, em paz, tranquilamente, porque Deus é conosco. Amém? Deus abençoe vocês
e que em breve a gente possa estar junto como congregação, né, como corpo, né, e ter experiências novas com o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz de Jesus. Amém.